Fala, bem-vindo ao canal Dicas do Lip. Nesse vídeo a gente vai fechar o nosso assunto de trigonometria falando especificamente sobre funções trigonométricas. Esse assunto em particular, ele não tem uma teoria tão grande, verdade seja dita, porque essencialmente é você conhecer quais são as funções trigonométricas, conhecer os gráficos, os períodos, domínio, imagem, coisas desse tipo, elementos desse tipo, e também saber trabalhar com funções trigonométricas inversas. A parte de função trigonométrica é isso. Só que nos concursos militares, especialmente em provas como a AFA, a SpaceX, às vezes também a Escola Naval também acaba cobrando algo nessa linha, você usa teorias passadas, tipo arco-soma e afins, para reescrever a função e aí sim você cair em condições de identificar, por exemplo, o período ou identificar, por exemplo, a imagem. Beleza? Então ele tenta complicar a função trigonométrica com elementos anteriores. Show? Mas nesse momento a gente vai focar na função trigonométrica em si. Vamos lá. Vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou olhar as 6 funções, beleza? O seno de x, por exemplo, que vai ser o primeiro que a gente vai olhar, todas elas a gente vai passar por gráfico, domínio, imagem, falar de período, no caso todas elas são periódicas, e é isso aí. Beleza? A título de gráfico, claro que eu poderia ter feito o desenho antes, mas aí não teria a menor graça, né? O legal é fazer ao vivão aqui junto com vocês. Porque na hora da prova é o que vocês vão ter que fazer, né? Vamos identificar que esse carinha aqui seria o π sobre 2, tá? Só para ter uma referência. E eu vou traçar duas horizontais, uma no mais 1, outra no menos 1. É claro que a teoria de funções trigonométricas ela vai estar muito relacionada à teoria de mudanças no gráfico, né? Porque se eu faço 2 seno x, o gráfico já muda um pouco. Se eu faço seno de x mais π, ou seno de 2x, tudo isso causa alterações no gráfico, o que obviamente afetaria algumas das nossas interpretações, beleza? Como a gente não está falando de funções do ponto de vista análise, então eu estou focando na parte de trigonometria mesmo, tudo bem? O gráfico vai ser algo assim, ó. A gente pensa sempre numa onda que vai subindo e descendo para poder fazer esse gráfico, ok? Perceba que essa onda ela vai se repetindo para tudo sempre amém. E especificamente de menos π. Aqui era o menos π, aqui era o menos π sobre 2, é o zero, π sobre 2 e aqui é o π. De menos π até π, a gente completa um ciclo, certo? Aí depois de π até 3π, a gente completa outro ciclo. Então, de cara, a gente já está identificando que o período, foi uma das coisas que eu disse que eu iria encontrar, iria escrever, na verdade, é 2π. Né? Se vai de menos π até mais π, é 2π. Tranquilo? A título de domínio, qualquer x real pode ser jogado dentro do seno. Então seria os próprios reais. Só que a título de imagem, aí o buraco fica um pouquinho mais embaixo. A imagem, ela está sempre girando entre mais 1 e menos 1. Então seria fechado de menos 1 até mais 1. Essa é a nossa função seno. Tudo bem? A função cosseno vai ser bastante parecida. Tipo assim, bastante pra caramba. Só pra enfatizar. Muito parecida mesmo. Vamos ver ela aqui. De novo, eu vou traçar duas horizontais, uma no mais 1, outra no menos 1. Só para ter uma referência para fazer o desenho, isso me ajuda a fazer o desenho, porque o cosseno também está limitado. Limitado entre menos 1 e mais 1. A única diferença é que no zero, o cosseno vale 1. A única diferença vai ser essa. Tranquilo? Então começa assim, ó. Ele vem daqui de cima, aí desce o morro, desce mais um pouco, depois volta a subir. Desce pra cá, volta a descer, quer dizer, continua descendo, depois ele voltaria a subir. Tá? Então, a título de gráfico, só pra gente visualizar a cara dele mesmo, né? Eita, saiu tudo errado aqui. O gráfico ele continua infinitamente. O fato é, se eu considerar aqui o menos π sobre 2, na verdade eu vou considerar o menos π, vai? Gostei de considerar o menos π. Esse aqui é o mais π. É onde começa a repetir o movimento da onda. Percebe?
Aqui era o 3π sobre 2. Nossa, ficou horroroso. Ui. Aqui era o 3π sobre 2. E aqui também, eu nem escrevi. Tá bem. Como eu estava falando, de menos π até mais π, de novo a gente tem um ciclo que começa a se repetir. O cosseno é uma função periódica. O período especificamente é 2π também. Nesse sentido, tudo que acontece no seno acontece igual no cosseno. Só muda um pouco a ordem na qual acontece. Já que o cosseno começa do 1 e o seno começa do 0, é como se um tivesse um deslocamento em relação ao outro. Só isso. Não muda mais nada. Beleza? Dito isso, vamos falar de outras funções. Agora a gente vai olhar para tangente e cotangente. Tá? Na verdade, eu não queria criar uma página nova. Eu queria copiar essa e colar. Pronto, que aí eu aproveito o título. Aproveito também a... eu aproveito boa parte do desenho, na verdade. Eu vou tirar o gráfico em si, né? Que não é esse gráfico que eu quero. Bom, as marcações eu quero. Beleza, beleza, beleza. Eu vou tirar essas marcações no mais 1 e no menos 1. E é claro, né? O período, essas coisas vão mudar. Mesma coisa aqui do lado, no cosseno. Dito isso, tirei as marcações. Foi, show de bola. Para tangente, é o seguinte. Lembra que... aqui o da esquerda é tangente, o da direita é cotangente. Lembra que tangente é seno sobre cosseno. Se é seno sobre cosseno, pensa só. Eu estou dividindo por cosseno. O cosseno não pode ser 0. Tranquilo? Então, na tangente, vai ter uma bola aberta. Tá? No domínio, vai ter uma bola aberta nos lugares onde o cosseno zera. E quais são os lugares onde o cosseno zera? 90, 270 e todos os côngruos desses dois pontos. Se a gente marcar aqui o círculo trigonométrico, só para ter a referência, para você visualizar. Opa, saiu uma elipse trigonométrica. Espera aí. Círculo trigonométrico é o que eu quero. Eu vou olhar para o 90 e para o menos 90, né, que é o 270, que é justamente os lugares, são, né, os lugares onde o cosseno zera. Se o cosseno zerar, dá zebra, pô. Eu vou dividir por 0, não pode. Tranquilo? Então, a título de domínio, já adianto que são todos os reais menos os côngruos do π sobre 2 e do 3π sobre 2. Eles não estão dispostos de meia e meia volta? A gente viu isso lá nas equações simples. Eu mostrei isso na tangente especificamente. Sempre que eu tiver mesmo passo de um para o outro, eu posso representar numa expressão só. Então, eu vou botar assim, ó. São os reais, exceto o conjunto formado por números da forma π sobre 2 mais kπ com k inteiro. K pertencente aos inteiros. Tá? Isso já inclui todo mundo de cima e todo mundo de baixo. Ou seja, eu quero fazer um tracejado no menos π sobre 2, no mais π sobre 2, no 3π sobre 2 e assim vai. Tá? Para trás ia ter uns tracejados também. O gráfico da tangente funciona assim, ó. Ele vem lá de baixo, vai lá para cima. De novo, lá de baixo, vai lá para cima. Lá de baixo, vai lá para cima. Lá de baixo, aí reticências. Perceba, a título de imagem, eu estou vindo desde o menos infinito até o mais infinito. Ele explode lá para baixo e lá para cima, né, na sequência dessa cobrinha aí que a gente tá montando. Então a imagem são todos os reais. O período, por sua vez, perceba que de menos π sobre 2 até mais π sobre 2 é π a diferença. Então o período é π. Essa cobrinha ela se repete de π em π. Beleza isso? Tranquilo? Sem muito mistério, né? De boas. A cotangente vai ser quase igual. Ela só não é igual porque não é a tangente, é claro. Mas é bem parecida. A única diferença é que os caras que eu tenho que excluir na cotangente são os da horizontal. São o 0 e o 180 e todos os seus côngruos. Por que 0 e 180? Ué, porque cotangente é cosseno sobre seno. Eu tenho que tirar os caras que fazem o seno dar 0. Pode ver que tem menos π, 0, π, aí vai ter 2π, 3π, 4π, 5π, tá bem? São os múltiplos
Essencialmente são os múltiplos de π, é kπ, tá bem? Então, vamos lá. A gente vai ter como domínio todos os reais menos 0 mais kπ vai ficar o próprio kπ com k pertencente aos inteiros. Porque, de novo, eu estou indo de meia e meia volta, né? Do 0 para o π, do π para o 0. Do 0 para o π, do π para o 0. Sempre assim. Ok? A imagem também vai ser todos os reais, o período também vai ser π. Essa parte não muda. Olha como é que fica o gráfico da cotangente. Se liga só. Diferente aqui da tangente, né, a gente vai fazer o nosso tracejado no menos π. Aí teria também no menos 2π, no menos 3π. Vai ter um tracejado no 0. Tecnicamente eu não preciso fazer, porque já tem o eixo y ali. Vai ter um tracejado no π e depois no 2π, no 3π, no 4π. Não existe cotangente para esses valores. E uma outra diferença significativa é que, ao passo que a tangente vai crescendo, né, a cada iteração ela vai crescendo, a cotangente faz o contrário, ela vai decrescendo. Mas continua sendo uma cobrinha. Parece até o símbolo da integral, para ser sincero. Tá? Aqui também iria decrescendo. Então, continua tendo período π, continua tendo imagem real, essa coisa toda. Fechou? Nosso último cenário vai ser o da secante e da cossecante. Vou marcar aqui secante de x, lembrando que é o inverso do cosseno, e cossecante de x, lembrando que é o inverso do seno. Vou mais uma vez tirar aqueles gráficos, tá? Para ser sincero, eu até quero o tracejado do mais 1 e do menos 1, só que eu vou fazer um pouquinho mais para cima, mais para dentro, digamos assim. Quero esses tracejados, mas eu vou refazer esses tracejados para uma posição melhor. Oi, por favor. E de novo. Agora foi. Vou apagar essa parte aqui, porque vai mudar. Essa parte aqui também, porque vai mudar. Vamos lá. Vou fazer os meus tracejados. Um tracejado no mais 1. Um tracejado no menos 1. Por que no mais 1 e no menos 1, Felipe? Vocês vão ver. Esses aqui, para ser sincero, são os mais improváveis de aparecer, tá? Numa prova de concurso militar. Mas é aquilo, né? Sempre há uma vez. O mais comum é seno e cosseno, disparado. Disparado pra caraca. Mas poderia ter alguma coisa com cotangente, tangente, secante, cossecante. Poderia ter. Apenas poderia. Tá bem? Vamos lá. O gráfico vai ser assim. Como secante é 1 sobre cosseno, tu vai ter o quê? O domínio é o mesmo domínio que a tangente. Porque a tangente é seno sobre cosseno. Ou seja, é problemático quando o cosseno dá 0. Eu vou só copiar aqui. Tá? Então, a título de domínio, a gente já sabe o que fazer. Eu vou traçar aqui as minhas verticais, né? As minhas descontinuidades no menos 90, no mais 90, no 3π sobre 2 também. Ok? A graça é o seguinte. O gráfico vai ser assim, ó. É bem bonitinho até. Lembra parábola, mas não é parábola não, tá? Ele vai ser assim. Aí no trecho seguinte vai ser ao contrário. Aí no trecho seguinte é ao contrário de novo. E assim vai. Sempre alternando. Sempre alternando. Beleza? Então, essa é a cara do gráfico. Eu quero que vocês reparem que a título de imagem, eu também estou pegando todos os reais, exceto essa faixa entre o mais 1 e o menos 1. O 1 e o menos 1 eu alcanço. Eu até alcanço. Que seria basicamente quando o cosseno é mais 1, quando o cosseno é menos 1. O que eu não alcanço é o intervalo entre eles. Então, a imagem são os reais menos esse aberto do menos 1 até o mais 1. Tá bem? E o período? O período é 2π mesmo. Porque eu tenho que pegar uma subida, uma descida. Esse período vai ser 2π. É o mesmo período que o cosseno, o que ajuda. Tá? A cossecante vai ser bem parecida. Só que, já que é 1 sobre seno, ela vai pegar o mesmo domínio que a cotangente, que é cosseno sobre seno. Só copiar aqui. É bem de boas. O período vai continuar sendo 2π, que é o mesmo período do seno.
é razoável, né? Eu não fiz nenhuma mudança significativa na expressão, eu só inverti ela, só botei 1 sobre ela. E a imagem também vai ser reais menos o intervalo de -1 a +1. Já que o seno e o cosseno são essencialmente iguais, é o mesmo desenho, é o mesmo gráfico, só anda um pouquinho, é razoável de se esperar que o gráfico da cossecante também só ande um pouquinho em relação ao da secante. E aí vai andar um pouquinho como? Lembra que as minhas descontinuidades, elas ocorrem nos múltiplos de π. Então seria tipo -π, 0, mais π, ok? Então agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter, eu começo a partir do 0 ali, né, o valor do seno vai ser positivo. Então eu começo olhando para cima, depois eu olho para baixo. Aí depois seria para cima de novo, depois para baixo de novo e assim vai. Tá? Mesma coisa do outro lado. Aqui vai ser para baixo. Aí depois volta a ter um para cima. Sempre assim, alternando. Tá? Então bate bonitinho o período, o domínio, a imagem, essas coisas todas. Com isso a gente fecha as nossas 3 funções clássicas. 3 não, 6 funções clássicas. Beleza?